Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa palestra aqui no CEAP Ouro Fino, Minas Gerais. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. 20 horas no Brasil, quer dizer, 20 horas e 1 minuto. Aqui em Portugal já é segunda-feira, tá? Para quem não sabe, estou aqui na Ilha da Madeira, em Portugal, 4 horas de fuso horário. A gente já está aqui meia-noite e um agora. É uma alegria, é um prazer estar aqui com vocês. Nessa palestra que a gente está junto, uma vez, último domingo de cada mês. Às vezes a gente não consegue, tem aqui alguns compromissos, mas sempre que possível é uma alegria estar aqui com vocês para a gente falar um pouco de doutrina espírita, um pouco de Jesus e algumas reflexões no nosso dia a dia, que a gente possa trabalhar para entender melhor, para mastigar um pouco melhor essa doutrina que tanto nos auxilia na nossa vida. E hoje, em especial, nós vamos ter a retransmissão a partir de hoje, a partir desse domingo, a nossa palestra aqui, com alguns canais. Esses canais são o canal Renovando Consciências, os nossos amigos que cederam, quero até agradecer, mandar um abraço aqui para os amigos do canal Renovando Consciências, que emprestaram essa plataforma para a gente, para facilitar ainda mais essa nossa comunicação. Vai ser retransmitido, então, o canal Renovando Consciências, para a TV 7, para a TV Secal, para a Web Rádio Fraternidade, para a Web Rádio Portal da Luz e também para o meu Facebook, para o meu YouTube e, claro, no YouTube não, desculpa, no Facebook do CEAP. Imagino eu que está todo mundo lá assistindo, como é o previsto, né? A gente está aqui nessa primeira retransmissão em simultâneo dessa palestra de hoje, que é um tema que eu acho que vai tocar muita gente, tá? É um tema que toca muito porque fala muito de nós. Que é essa história da culpa, a tal da culpa no cartório. Que história é essa de culpa, Nelson? Pessoal, como a gente gosta de uma culpa, né? Como a gente gosta de um chicote, de um prego e um martelo. Quem é que tem aí um prego e um martelo para viver nesse processo de culpa, nessa história que a gente adora culpar tudo e a todos? A culpa é do outro, então chicote nele, prega e martelo nele. A culpa é do mundo, chicote no mundo também, prega e martelo no mundo. Às vezes até a culpa é de Deus, né, pessoal? A gente briga com Deus às vezes, porque não entende direito, não compreende muito bem ainda esse Deus de amor que Jesus nos apresenta. Às vezes a gente briga com Deus e chicote em Deus também. Briga com Deus. E tem uma outra culpa, que é o que a gente vai falar hoje. Estou fazendo só uma introdução aqui, tá, pessoal? Já a gente vai começar. É que eu deixo antes aqui o tempo do convite para as plataformas, principalmente o Facebook, às vezes demora um pouquinho. Mas o que a gente vai falar hoje é sobre a tal da culpa. Nossa, como nós nos culpamos. E aí a gente pega esse chicote, pega esse martelo e esse prego e bate nas costas e martela aqui a nossa mão, o nosso pescoço. E é isso que a gente vai abordar hoje, um pouco desse chicote em nós mesmos, um pouco de como nós não elaboramos muito bem, ou poderíamos elaborar melhor esse processo da culpa. É um pouco disso que eu vou falar na noite de hoje, com muita alegria, para que a gente tenha caminhos, vertentes, modos de viver e enxergar a vida diversos, com mais amor, sem essa necessidade de culpa, que a gente possa gerenciar de alguma forma melhor e entender mais a fundo. Tá legal? Então, pessoal, sem mais delongas, que a gente tem tempo contado aqui, vou fazer oração e convido a todos, claro, para quem quiser comigo, fechando os olhos, assim agradecemos primeiramente a Deus Pai, esse Deus de amor infinito. Agradecemos também a Jesus, nosso mestre, guia, nosso amigo, esse que está sempre ao nosso lado, nos orientando, nos mostrando esse caminho para a felicidade. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, trabalhadores do CEAP Ouro Fino, Minas Gerais, que preparam esse ambiente, essa conexão, essa harmonia, essa vibração, para que possamos aqui aprender um pouco mais com essa doutrina que acalenta o nosso coração. Que assim seja, graças a Deus.
Então vamos lá, pessoal. Estou vendo que já tem algumas. Eu não vou falar os comentários, tá, gente? Para não me desvirtuar aqui, senão eu fico lendo comentário. No final, eu mando um beijo, mando um alô para quem estiver aqui se comunicando, porque são 8 plataformas em simultâneo e eu recebo aqui um pouco de cada lado, tá? Então vamos começar? Vamos lá, eu quero falar o seguinte. Vamos começar pela primeira reflexão, a mais importante, sabe qual é? É o questionamento. Qual é a questão que eu vou jogar para vocês? É a seguinte: vamos parar e pensar. Aonde, vou repetir, aonde que a culpa nos leva? Essa autoculpa. Será que nos leva a algum lugar bom? Será que nos traz alguma coisa ruim? Quando a gente olha lá para trás, os erros, as pisadas na bola, os vacilos, as escorregadas que a gente deu, as besteiras que a gente fez lá atrás. E aí, muitas vezes, quase que num automatismo, a gente não percebe e já está se culpando. Nem percebe já está com um chicote na mão, um prega um martelo na outra, se machucando. Vocês sabem o que eu estou falando? Vamos lá. Pergunta de novo. O que, que a culpa nos leva? O que, que a culpa nos traz? Deixa eu primeiro fazer uma reflexão para a gente entender bem a diferença de uma coisa que a gente esquece e faz confusão ainda. Culpa é diferente de arrependimento, tá bom? Vou repetir. Culpa é diferente de arrependimento. É claro que nós possamos olhar, e que devemos, aliás, olhar para o nosso passado e tirar lições, aprender as lições, aprender com os nossos erros, se arrepender, sim, das besteiras que a gente fez lá atrás, e, se possível, tentar reparar. Às vezes nem dá para reparar, mas não se preocupa com isso, não. Não é esse o foco que eu quero dar hoje. Estou falando de arrependimento e estou falando de culpa. Quando a gente vai nessa, quando a gente consegue elaborar, enxergar o nosso passado e aprender com nossos próprios erros, tirar as lições, isso é positivo, isso é ótimo. De alguma maneira, a gente, hoje, depois de fazer aquela besteira, consegue perceber, olhar para trás e aprender com isso. Agora, calma. Se martirizar, se culpar, se maltratar, se chicotear, se rebaixar, isso é uma opção nossa. Isso é uma escolha nossa de fazer ou não. Vou falar alguma frase aqui bem forte agora que eu queria que ficasse gravado ad eterno para todos, tá? Se não fizer sentido, vamos tentar estudar melhor. Depois me manda uma mensagem. Nelson, não entendi direito, me explica melhor. Vou tentar explicar hoje, tá? Isso que eu quero elaborar com vocês. Seguinte, viver com culpa é uma opção. Até deixar um tempo para a gente assimilar isso. E vou repetir, viver com culpa é uma opção. Viver uma vida, uma encarnação, ou mais, tá? Ou mais. Às vezes o processo de culpa que a gente não consegue elaborar, não consegue ressignificar, não consegue ultrapassar, carregamos sim por mais de uma encarnação. Esse sentimento de culpa. E repito não, trago a pergunta de novo. O que nos traz de positivo e o que nos traz de negativo? Vamos tentar entender essa dinâmica, pessoal? Olha só. Duas letrinhas que eu quero também que fique gravado aí. C, a letra C e a letra E. Letra E para quem é do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, tá, gente? Moro na Ilha da Madeira, mas sou carioca. Em São Paulo, nos outros estados, é letra E. Né? Letra C e letra E. Ou letra C e letra E. Que letra é essa, né? Será que é centro espírita? Não, não é centro espírita. É o seguinte: caminhando e errando. Caminhando e errando. Te acostuma, tá? Te acostuma que esse ou isso é um pouco de nós. Te aceita e te acostuma logo com isso. Te aceita, agora o mais importante, como pai de amor, te aceita também.
Ele te aceita e ele te ama. Ele sabe de todos os erros que você cometeu, de todas as besteiras, de todos os vacilos, de todas as pisadas na bola, como é que você queira chamar, e ainda assim ele te ama. Ele nos ama como nós somos, apesar de todos os nossos erros, exatamente assim, errando. Vamos tentar entender esse Deus de amor que Jesus nos trouxe, que não pune ninguém, não pune ninguém pelos erros cometidos. O que esse Deus de amor nos dá são oportunidades de aprendizado, quantas vezes for necessária, até nós aprendermos o que ainda não aprendemos e vamos aprender mais cedo ou mais tarde. Agora, esse processo de aprendizado também depende de nós, depende do nosso esforço, depende de ter essa capacidade de olhar para trás e tirar o aprendizado, a lição, o sentido daquilo e não cometer novamente, não ficar lá atrás, ou ficar hoje, quer dizer, lá atrás, remoendo um chicote nos machucando e nos batendo. Eu garanto para vocês, não vai trazer nada além de muita dor, além de se machucar bastante, e ficar ali remoendo, remoendo. E daí, sabe o que acontece? A gente não avança e não assume a responsabilidade. Na verdade, o que acontece? Nos distancia de assumir a responsabilidade pela nossa vida. Porque a gente gasta tamanha energia focando ali na dor que eu deveria, que não deveria, que eu fiz isso, eu deveria ter feito aquilo, mas que besteira. Esquece esse negócio de punição. Deus não está para nos punir e nós muito menos. Essa história de ficar se machucando, eu te pergunto, para quê? Aonde te leva? Volto a perguntar, aonde te leva se não for para a dor? Vai tirar algum aprendizado daí? Aprendizado a gente vai tirar no arrependimento, não em se punir. Vamos nessa leitura mais profunda, pessoal, desse Deus de amor como referência. Vamos nos permitir nos amar também. Você merece esse amor do alto. Eu mereço esse amor do alto. Nós merecemos esse amor do alto do Pai. E também merecemos esse alto amor que temos dentro de nós. A busca, a caminhada, o desafio é se amar. Se amar é aprender. Aprender a se amar como o Pai nos ama. Eu sei que às vezes é tão distante isso e parece uma coisa que machuca, que a gente fala assim, mas como, Nelson? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou amar como o Pai me ama? Eu não tenho a menor capacidade, eu mal consigo me olhar no espelho, mal consigo me sentir bem, eu não me acho merecedor, merecedora. Vamos entender, pessoal, vamos entender e sentir principalmente, tá? Porque todo o processo, tudo que eu vou falar para vocês aqui hoje, e tudo que a gente vai ler, que pode nos auxiliar, toda a teoria vai ser sempre um convite só. Um convite para a gente colocar aquilo na prática e sentir, porque é só quando a gente sente de verdade, aí sim faz sentido na nossa vida, aí sim, poxa, é mesmo, balançou. Enquanto está no livro, na palestra, é muito bonito, é muito teórico, mas o convite é vivenciar, é experienciar tudo isso que a gente fala aqui, que é possível. Então, essa busca do auto-amor, de aprender a se amar como o Pai nos ama, a gente vai fazer começando por uma maneira, que eu acredito que talvez seja uma das mais importantes, que é se aceita, se aceite como você é, imperfeito, imperfeita, claro, buscando o melhor. Não é só se aceitar imperfeito e dizer, ah, mas eu sou imperfeito, também não posso fazer nada. Isso aí é Jesus que faz, ó. Eu não sou Jesus mesmo, então para mim aqui, ó, lavo minhas mãos, não estou nem aí. Olha só, modelo, referência, guia para ser seguido, que
andou pelo caminho, entrou na floresta e jogou migalhinha de pão, e a gente vai ali atrás agora e vai atrás da migalhinha de pão para entender a caminhada. A gente se entender imperfeito como somos, mas buscando sim ser melhor amanhã do que hoje. E naturalmente, consequentemente, amanhã sendo melhor do que hoje, depois da manhã sendo melhor do que amanhã, depois, assim a gente vai escalonando, chegaremos à perfeição. Ah, Nelson, falta muito. Claro, falta mesmo. Quanto? Não faço ideia. Depende. Depende do quê? Depende do nosso esforço. Depende do nosso esforço. Quanto a gente está disposto a nos esforçar de verdade para ir nessa caminhada. E principalmente, olhando para esse processo de culpa, de se machucar, nós temos hoje a opção de direcionar a nossa energia. Ah, Nelson, como assim direcionar essa energia? Para quê? É o seguinte, ao invés de ficar focando em todos os erros, todas as besteiras que a gente fez lá atrás, e ficar focando em todas as imperfeições que nós temos, todos os nossos defeitos que nós temos, que é fácil. É fácil. Se eu perguntar para alguém aí, é que não tem agora para ninguém vai interagir. Me fala um defeito, vê uma lista de 10, 20, 30, 50 defeitos. Aí eu falo assim, e me dá um ponto positivo. Ih, ponto positivo, Nelson. Peraí. Às vezes com esforço são uns 2, 3. Se sair 5 é muito. Mas defeito a gente é bom de enxergar, que é uma maravilha. Enxerga defeito, que é um espetáculo. Então, direcionar a energia, que ao invés da gente focar nos nossos erros, nos nossos defeitos, nas nossas imperfeições, a gente pode, ao invés disso, focar no quanto a gente já evoluiu, no quanto a gente já caminhou, no quanto a gente vem crescendo, e focar também para onde a gente quer ir, para onde a gente pode avançar, qual o direcionamento, qual o caminho que a gente quer ir. Isso é escolha nossa, isso é opção nossa. E o sentimento de culpa, muitas vezes, ele está atrelado a uma raiva, tá? Sabe que raiva é essa? É a raiva sobre si mesmo. É a raiva daquele passado lá atrás e, de alguma forma, você que se culpa ainda não aceitou. Então, vou dizer aquela frase famosa, que eu esqueci qual é aquela cantora, não sei se é a Marília Mendonça que falava. Aceita que dói menos. Se não é ela, alguma cantora no Brasil que falava isso. Aceita que dói menos. Se não aceitou esse teu passado, se não aceitou esse teu erro, vamos buscar aceitar, vamos buscar virar essa página, vamos buscar nos entender perfectíveis, mas imperfeitos ainda. Buscar o antídoto da culpa. Qual é o antídoto da culpa, Nelson? O antídoto da culpa é se perdoar. Começar se perdoando. Que é tão difícil esse processo de se perdoar quanto o de perdoar o próximo. Tão quanto, às vezes, até mais difícil. Se perdoar é algo que bate fundo na alma. É algo que nós temos também uma dificuldade enorme de aceitar como nós somos. Às vezes a gente cria um monte de caminhos, subterfúgios e jogamos uma tinta nos nossos olhos para não enxergar e a necessidade que nós temos de nos perdoar. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, é só através do perdão verdadeiro do teu erro lá atrás é que a gente pode avançar. Enquanto você não se perdoar, vai ser difícil, tá? Esse é o passo número 1. Perdão, culpa, tá ali, ó, coladinho, atrelado. Um é fechamento com o outro. Entenda esse processo do auto-perdão. Elabore essa autoculpa, sabe como? Com auto-amor, com auto-entendimento, com auto-compaixão, com auto-misericórdia, com auto-indulgência. São conceitos que a gente é muito bom, às vezes, e está decorado de cor e salteado para falar para os outros.
na proposta do amor do Cristo, que é mesmo essa, tá, pessoal? Estou falando que tá errado, não. Mas não serve só para o outro, não, serve para nós também. Isso a gente esquece. Ou nem sabe. É muito fácil a gente estar sempre voltado ao próximo, e assim que tem que ser, amar o próximo como eu vos amei, mas amar ante tudo a si próprio, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. A gente tem que amar a si, que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E o processo do crescimento é no amor próprio, nesse sentido mais amplo que a gente não consegue ainda entender muito bem. Então, após o perdão, que a gente conseguir, que a gente pode conseguir se a gente quiser, tem que elaborar, tem que buscar. Aí sim a gente vai buscar ressignificar, vai buscar um entendimento mais profundo do que aconteceu, vai mudar, talvez vai mudar, tentar mudar o ponto de vista, reconhecendo naquele momento, se aceitando, entendendo que aquele eu lá de trás, do passado que fez aquela besteira, não é o mesmo eu de hoje em dia, que as coisas mudaram, que você amadureceu, que você não tem mais o mesmo pensamento. E que bom! Sabe o que isso é? Isso é um sinal de evolução, é um sinal de avanço. E talvez hoje você reconheça aquelas burradas que você fez no passado. Ah, Nelson, mas sabe o que acontece? Eu mal acabei de fazer a besteira e já estou arrependida. Que bom também. Agora, olha só, se está acontecendo isso, força, tá? Força. Força para se controlar. Força para segurar a onda. Faz o exercício do Chico Xavier, do copo d'água, que ajuda bastante para não falar. Às vezes menos é mais, sabe aquela frase? Às vezes menos é mais. Às vezes a gente fala tanto, que tanto, que tanto, e deixa o emocional quando vê, já fez a besteira e depois faz, me arrependi. Então vamos tentar, minimamente, buscar e dar esse passo a passo nessa nossa evolução através dessas nossas escolhas. E voltando ao processo de culpa, entendendo que aquele nosso eu lá de trás não é o mesmo de agora. Que aquele eu, nosso eu lá de trás, fez as suas escolhas, fez as suas opções. Entender de verdade e aceitar que nós somos imperfeitos e que nós erramos. Mas antes disso tudo, pessoal, se perdoa, tá? A imperfeição é um fato, quer você queira ou quer você não queira. Nesse mundo aqui a gente está para evoluir, desenvolver intelecto e moral, para aos poucos ir atrás dessa perfeição. Agora, a imperfeição a gente pode olhar como um problema ou como um desafio. E mais uma vez, é uma escolha nossa. O teu passado e o teu presente, por mais duro que seja, tem algo aí que foi de aprendizado. Se você não aprendeu, vai voltar a se repetir até você aprender quantas vezes for necessário. É o momento que nós temos o olhar de aprendiz, buscando ter esses olhos de ver e nos questionar. Para que isso aconteceu na minha vida? O que eu tenho que tirar de significado? Qual é a lição que eu tenho que aprender com isso? Que talvez eu não aprendi ainda. E a vida vai dando um looping. Parece que passa 10, 20, 30 anos e a coisa acontece de novo. Meu Deus, é perseguição, é azar. Eu devo ter jogado pedra na cruz. Ou então, você ainda não aprendeu o que tinha que aprender. Está aí, ó, a vida te dando mais uma vez a oportunidade para aprender o que a gente ainda não aprendeu. Tá? Vou falar um outro nível, uma coisa que é muito importante agora, mudando de assunto, sobre a culpa. Eu quero chamar a atenção, tá? Que é nível espiritual, isso que eu vou falar, é o seguinte. Vamos entender, pessoal, que a culpa gera desequilíbrio. O sentimento de culpa facilita o desequilíbrio. Facilita, sabe o quê? Obsessão. É a brecha que a gente dá, é a janela que a gente abre, espiritualmente falando, para aquele que talvez
queira o nosso mal e não goste de nós. É quando a gente baixa a nossa vibração e aí nós permitimos essa conexão negativa. E esse ou essa que talvez queira nos prejudicar, não precisa fazer se esforçar muito, não. Sabe como é que é? Vou dar um exemplo para vocês. É assim. Vem aquele pensamento na cabeça do tipo, ah, eu não deveria ter feito. Aí vem uma vozinha aqui, entre aspas, tá, gente? Uma vozinha só aqui no pezinho do ouvido dizendo assim, não deveria ter feito. Aí vem outro pensamento, ai, mas aquilo foi horrível. Foi. Ah, mas eu estou me sentindo mal. Isso. Não precisa fazer muito esforço, não. Às vezes o processo de culpa parece até, e às vezes é mesmo, tá? Uma auto-obsessão. Onde a gente vive esse eterno looping também, falando, de auto-martírio, auto-sofrimento, auto-dor, auto-tudo. A gente não precisa nem de ajuda de obsessor nenhum, somos nós mesmos que nos obsediamos nesse massacre. Às vezes é um massacre mesmo. Às vezes nos massacramos. E tanto que a gente bate, bate forte. O processo, o convite aqui, pessoal, para todos, para vocês que me ouvem, para mim também, tá? É deixar essa culpa. Deixar a culpa é libertador. Chega de sofrimento. Já deu, já, tá? Hoje nós temos consciência suficiente para largar um pouco esses conhecimentos do passado, aquilo que a gente, nossas crenças, vindas de outras mil questões, valores infantis, religiões, enfim, cada um tem o seu processo. Mas vamos tentar entender essa dinâmica, vamos tentar entender essa proposta, esse desafio de ser feliz, de olhar a vida como um grande aprendizado, os nossos erros como aprendizado, e não como dor, não como sofrimento. Essa é uma leitura de amor para consigo mesmo. Experimenta, experimenta só, tá? Não vai fazer mal nenhum. Experimenta se aceitar, se amar, se entender, se perdoar. Tenho certeza absoluta, absoluta, que mal nenhum vai fazer. Esse processo de auto-perdão e de largar e deixar um pouco essa culpa para trás é um processo muitas vezes desafiador. Desafiador porque nós vivemos, como eu disse ainda há pouco, eu vou repetir, às vezes a encarnação inteira vivendo assim, às vezes mais de uma encarnação vivendo dessa forma, acreditando que errou, tem que ser punido. É o outro, bota na cruz. Como é que é o mundo hoje em dia que a gente vive? Sempre tem que ter um culpado, alguma coisa. E quando não é ninguém, somos nós mesmos. Nós nos colocamos na cruz. Nós pegamos o martelo e ficamos batendo, nos machucando. Quantas vezes, a nível inconsciente, tá, pessoal? Estou falando aqui, estou sempre dando conceitos para a gente buscar se reconhecer nesse, nesse nosso dia a dia. Mas quantas vezes nós, parece que pegamos aqui um martelinho, vai no peito e fica batendo o tempo todo na vida, quando a gente faz alguma coisa, quando a gente lembra lá de trás, aquela coisa que passou 20, 30, 40, 50 anos, às vezes já passou 500 anos. A história da culpa no cartório, já morreu todo mundo. Nem o cartório existe mais. E a gente ainda está se culpando. A gente ainda está buscando o Cristo papel na cruz. Se não tem, a gente mesmo se coloca. Tá bom? Pessoal, vou encerrando por aqui. Tem tanta coisa para falar sobre isso. Esse é um assunto que tomara que tenha feito sentido para vocês, tocado. Alguma reflexão. Se gerou uma reflexão, essa é a minha intenção, tá? O doutrina espírita aqui vai nos trazer luz, luz, conhecimento, para nós nos libertarmos. Tá legal? Se alguma coisa ficou confuso, me manda uma mensagem depois, tá bom? Eu vou fazer já a oração. Eu estou vendo aqui várias pessoas. Vou rapidamente só dar um beijo, um alô para o pessoal que está aqui. Agora eu estou vendo os comentários.
A Dercy dizendo boa noite, Nelson. A Dercy que está sempre com a gente, lá de Araraquara, né, Dercy? A Débora também, que é nossa amiga, lá do canal Amigos do Nosso Lar, que a gente tem um programa lá também, está conosco, lá do Rio Grande do Sul. Cristiane, lá do Paraná, também conosco. Boa noite, Cristiane. A Meire Machado, boa noite, Meire. Não sei de onde você é, mas seja bem-vinda, boa noite. A Salete também conosco, boa noite, Salete. A Maria Henriques, aqui de Portugal, Portugal continental, Castelo Branco. O José Adalberto também, que está conosco, boa noite, José. A Maria Carmo, boa noite. Interceda por mim, eu não durmo, acordo 3h30. Deus lhe abençoe, marido Carmo. Vou anotar o seu nome aqui e vou fazer uma oração para você, tá bom? A Maria Iraides, que está sempre conosco também. Que bom que você está aqui conosco, Maria. Seja bem-vinda. A Ilza Ribeiro. Eu não vou ler os comentários não, tá, pessoal? A gente tem um horário aqui para cumprir com os canais. A Ilza Ribeiro também, boa noite. Seja bem-vinda, Ilza. A Deolinda. Poxa, Deolinda, que bom. Faz tempo que eu não vejo você conosco aqui. Boa noite. O Marcos está aqui. O Marcos de Ouro Fino, Minas Gerais. Nosso amigo do CEAP. A Maria Iraides faz um comentário que eu não vou ler. Desculpa, Maria. Tá? Maria Cândida aqui de Portugal. Lisboa, né, Maria Cândida? Não lembro exatamente onde você está. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. Aí a Cristiane está agradecendo, gratidão. Assume também, nossa amiga também. Seja bem-vinda, Assume. E a Maria Cândida. Ah, Maria, você também é de Castelo Branco, olha. Não, não sabia. A Maria Henriques também também está aqui em Castelo. Aí que não. Aí em Castelo Branco, Portugal, norte de Portugal, para quem não sabe, tá? E a Maria Henrique está dizendo também de Castelo Branco, muito obrigado por mais uma explanação, gratidão, Deus te abençoe. Vocês estão acordados tarde que nem eu, né? Já é meia-noite e 32, o pessoal de Portugal está acordado também. Pessoal, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado. Tomara que tenha sido bom para vocês, como é bom para mim. Lembrando, o palestrante tem que estudar, tá? Então, tudo isso aqui eu preparo um pouco, boto uns tópicos aqui para a gente elaborar em conjunto. Então, eu também aprendo demais. Tá legal? Vou fazer a oração agora. Quem quiser ficar comigo, eu convido a fecharem os olhos e assim agradecendo a Deus Pai, primeiramente. Agradecemos também ao nosso mestre, nosso guia, nosso amigo, nosso modelo maior, Jesus, pelo seu amor incomensurável. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que preparou, que esteve conosco, que nos auxiliou por mais esse momento que aqui buscamos elevar o nosso pensamento, a nossa vibração, buscando esse entendimento de amor. E por isso, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar encerrado a mais essa palestra. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, é isso. Eu vou encerrando por aqui, tá bom? Um beijo, um abraço a todos e até breve. Tá legal? Tchau, tchau, pessoal. Beijos e abraços.